vocês tiverem outras pessoas aí que se interessam pelo tema, que vocês acham que seria interessante para elas, pegue o aviãozinho aí que está aí do lado e envie para que elas possam, se tiverem disponibilidade, acessar a live. E de toda forma, como nós já estamos fazendo, nós estamos deixando as lives salvas no perfil, né, no feed do meu Instagram. E é muito importante a gente ver, rever, porque isso, além de nós às vezes absorvermos coisas que nós porventura não absorvemos naquele momento, também nós vamos retroalimentando o nosso cérebro e com isso nós vamos fortalecendo o nosso poder de manifestação, que é, como eu falei, o tema, o tópico que nós estamos aqui compartilhando nessa série de lives. E um dos motivos é uma coisa que eu até não comentei durante as lives, até quem não teve a oportunidade de ver as duas lives que nós fizemos, quarta e quinta, elas estão salvas no feed, tá? Se vocês tiverem um tempinho, vale a pena, muita informação importante. E como eu disse, algo que eu não comentei nas lives é que eu só ensino e eu só compartilho o que eu realmente acredito, já fiz, já testei e já tive resultado, tá? Então, tudo que eu compartilho, tudo que nós compartilhamos no nosso material são informações as quais nós temos comprovações teóricas e práticas e principalmente com resultados, tá bom? E o que nós falamos, muitas coisas que nós falamos nas lives, como eu frisei, são informações as quais vocês não encontrarão em nenhum material, tá? Até mesmo o material o qual é a minha técnica principal, a técnica que eu trabalho, a técnica que eu ensino, nós temos aqui muita coisa que vai além do que está lá naquele material. É uma metodologia, são teorias, são práticas desenvolvidas com muito trabalho, com muito estudo, tá? E como eu falei, com muita análise de resultado, que é o principal. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, o que vale é o resultado. Bom? Então, o intuito de nós entrarmos hoje aqui ao vivo é justamente para responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas que nos foram passadas, seja via comentário, seja via inbox, tá? Via mensagem, e a gente vai procurar aqui esclarecer essas dúvidas, porque foram perguntas muito interessantes, muito importantes e que servem com certeza para fortalecer ainda mais esse nosso processo de manifestação. Como eu sempre digo, quando a gente fala em manifestação, nesse caso aqui é uma manifestação consciente. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, manifestando a nossa vida em todas as áreas, ela é resultado de uma manifestação, porém uma manifestação inconsciente. Então, se nós estamos com uma vida que não é a vida que nós desejamos conscientemente, seja em uma, duas ou várias áreas, com certeza é porque inconscientemente nós temos programas que estão nos levando para essa vida que nós estamos tendo neste momento. Bom, então eu já vou dar andamento aqui nas perguntas, né, nas respostas para as perguntas, tá bom? Eu não sei se eu consigo estar acompanhando aqui, eu estou sozinho, inclusive eu estava saindo dos últimos atendimentos da semana, agora há pouco, né? Foram mais de 40 atendimentos essa semana, então vamos começar com muita gratidão essa live, né, por tudo que vem acontecendo, até mesmo o intuito principal de nós iniciarmos essas lives de manifestação é justamente para retribuir, né, ao universo, colocar em movimento essas informações como forma de gratidão por tudo que vem acontecendo em nossas vidas. Isso é muito importante, como eu falei muito bem anteriormente,
quando nós agradecemos pelo que temos, é a melhor forma de conseguir o que queremos. Então a gente iniciar com gratidão, acho que a gente já inicia com a melhor energia que a gente poderia, tá bom? E aí, como eu falei, quem for entrando depois, nós vamos deixar a live salva, vocês podem voltar, ver, mesmo quem está aqui já, é bom rever depois, tá? Como eu falei, para retroalimentar isso aí, para reforçar no nosso sistema, tá bom? Então a primeira pergunta, uma pergunta muito interessante, as pessoas que mandaram inbox, eu não vou falar o nome para não expor, tá? Perguntou o seguinte: eu preciso ter mediunidade ou algum dom para manifestar? Muito interessante. Se vocês acompanharem as nossas lives, eu falei que o primeiro ponto do nosso método de manifestação é justamente desmistificar a manifestação. O que é? Tirar esse lado místico. No meu ponto de vista, eu associo a manifestação como uma ciência, uma arte-ciência. Eu coloco ela análoga a uma arte-ciência. Então ela tem técnica, ela tem teoria, ela tem método. Então ela não é algo místico. A manifestação, ela não é um milagre. Por quê? O que é um milagre? Milagre é algo que acontece na nossa vida que nós não temos explicação, que nós não conseguimos explicar, né? Então, do momento que a gente tem alguma explicação, deixa de ser milagre. Tá? Então, respondendo essa pergunta, não, eu para ser sincero, isso é uma opinião pessoal, eu até prefiro que a pessoa, quando ela venha a fazer esse trabalho, a desenvolver esse trabalho de manifestação, né, ela não traga essa carga porque isso aí vem com muitos padrões trazidos pela religião, que às vezes está em determinados pontos, às vezes até desvia da manifestação. A gente tem até que readequar esses padrões para que a manifestação flua. Então não precisa. E também na pergunta, ela perguntou se tinha que ter um dom, né, mediunidade ou um dom, né? Essa questão do dom, ela é muito interessante, porque o que é um dom? Dom, na verdade, é uma habilidade. Eu até vi uma entrevista muito interessante, que eu acho que cabe aqui, de um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, ganhou inclusive prêmio de melhor jogador de futebol do mundo, né? Aquelas premiações, apesar de eu não ser um aficionado em futebol e tal, mas eu achei essa entrevista interessante. Ele falou, não, quando eu estava iniciando a minha carreira, tinha muitas pessoas que estavam comigo, que eram muito melhores do que eu, muito mais habilidosas, só que desistiram. Então, na verdade, o dom, o que é o dom? Quando você vê uma atleta da ginástica olímpica dando aqueles saltos ali, parece que ela está brincando, né? Parece uma brincadeira. Não, é porque ela praticou até a coisa ficar fácil, ficar automático. A pessoa está aqui, se ela precisar dar um salto para cá, outro para lá, ela vai fazer com a maior facilidade. E a manifestação é a mesma coisa, ela é para todos. Todos conseguem, desde que se dediquem da forma correta, lógico, tá? Então, respondendo de uma forma mais direta, não há a necessidade de ter mediunidade, e o dom, esse dom, ele é desenvolvido, tá? Então é para todas as pessoas. É como eu sempre digo, trago uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: ninguém está condenado a ter a vida que sempre teve, a não ser que a pessoa queira. Aí a gente respeita. Do momento que ela quer transformar, que ela quer mudar, existem métodos, existem técnicas, e depende só, única e exclusivamente da pessoa. Tá bom? Então essa é a primeira pergunta e a primeira resposta. Espero que tenha aí suprido as suas necessidades. Tá? Vamos lá, segunda pergunta. Isso aqui é interessante. Eu trouxe no nosso método, na nossa sistematização da manifestação, eu trouxe um item lá que eu chamo de desmitificação de conceitos, né? Eu falei antes da desmistificação, de tirar o lado místico, e agora da desmitificação. É um termo muito parecido, mas nesse caso agora é tirar os mitos que a gente carrega, tá?
E aí a pergunta dela é o seguinte: qual é a diferença de mito e crença? Muito interessante. Por quê? Porque hoje fala-se de crença em qualquer lugar que a gente vai, né? Você vai numa palestra, a pessoa está falando de crença. Você vai num curso tal, está todo mundo falando de crença. E esse termo aqui, provavelmente vocês não ouviram, porque a gente desenvolveu essa diferença aqui. Como eu falei, no próprio material de um curso que eu dou, de uma técnica muito famosa e muito eficaz, o próprio material não traz essa diferenciação. Essa foi uma diferenciação que a gente analisou e que a gente desmembrou e que a gente tem trabalhado dessa forma. Realmente, o mito, né, esses mitos e as crenças, elas estão numa linha muito tênue. Realmente, elas estão muito parecidas. Se a pessoa não tiver um discernimento, se ela não compreender bem isso aí, ela pode confundir, ou melhor, ela pode misturar, tá? Uma coisa com outra. O mito seria uma coisa mais ampla, é uma forma geral, bruta, de como nos é passada uma situação, tá? E a forma como o nosso subconsciente absorve de forma pessoal esses conceitos, essas situações, se transforma numa crença. A crença, então, ela é pessoal, tá? O mito é passado de uma forma geral e a crença, ela é absorvida de forma pessoal. Bom, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas na próxima pergunta, que vem na sequência, a gente já vai começar a esclarecer para ficar mais claro para vocês. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui de mitos, por exemplo. Eu dei um exemplo, acho que alguns exemplos na live, mas, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito: dinheiro não é importante, o importante é ser feliz. É uma coisa geral, uma coisa ampla, né? Apesar de que eu não sei onde é que está essa diferença aí, por que a pessoa não pode ser feliz tendo uma conta bancária recheada, né? Então você vê que é uma coisa ampla, e que isso aí, dependendo da situação que nós ouvimos, do momento que nós estamos quando nós ouvimos isso aí, o subconsciente nosso interpreta da forma que ele consegue reconhecer isso aí e grava como programa, e, como eu cito sempre nos exemplos, vai programando o nosso piloto automático, que vai nos levando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ou nos deixa parado no mesmo lugar, né? Muita gente ouve um mito também: dinheiro traz infelicidade, né? Então também, como a gente absorve isso aí e programa no nosso subconsciente, vai se transformar em uma crença, tá? Então o mito é uma coisa bruta, é uma coisa ampla, é uma coisa que é passada de forma generalizada, de uma forma geral. E a forma como nós pessoalmente absorvemos e reconhecemos isso aí e gravamos é o que torna-se uma crença. Pode ser libertadora, porém na maior parte das vezes é bloqueadora. Bom, então essa foi a segunda pergunta da noite de hoje. E aí a terceira pergunta, que justamente eu falei que agora a gente ia ficar mais clara essa questão do mito, né? Uma pessoa perguntou aqui: você poderia dar mais exemplos de crenças sobre o dinheiro? Por isso que eu trouxe alguns mitos aqui relacionados a essa questão financeira, justamente para encaixar com essa terceira pergunta, né? Que pede para a gente dar mais exemplos sobre crenças relacionadas a dinheiro, a questão financeira, né? Então, existem infinitas crenças relacionadas a esse tema, não só a esse tema, como a vários outros da nossa vida. E nós temos que entender que as crenças, quando nós buscamos crenças, as crenças nós não podemos buscá-las de uma forma racional, porque o nosso subconsciente, como eu falei, como eu expliquei, em especial nas crenças que são construídas na nossa infância, onde o nosso discernimento é totalmente diferente do discernimento que nós temos agora, elas são absorvidas sem o menor contexto lógico, tá? Então nós não podemos buscar as crenças com o pensamento racional e lógico, tá? Existem técnicas para a gente detectar essas crenças
principalmente se forem a nível mais profundo, num nível mais profundo, tá? Então tá aqui, ó, um exemplo. É impossível ter dinheiro e estar num relacionamento amoroso ao mesmo tempo, tá? Essa é uma crença muito comum. Aí a pessoa está num relacionamento e inconscientemente ela começa a fracassar nos projetos profissionais e ela não sabe disso, é porque lá na infância ela ouviu às vezes, né? Eu vou voltar às crenças da autoridade, às vezes a mãe, né, falando com o maior amor do mundo, você tem que se formar primeiro para depois ter um relacionamento, você tem que ser bem sucedido primeiro, você tem que ganhar dinheiro primeiro para ter um relacionamento. Então a pessoa ela associa que ela não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Pode ser uma crença bloqueadora, tá bom? É muito comum. Estou trazendo coisas bem comuns, só que, como eu falei, a coisa é infinita, é muito mais ampla, né? Pessoas ricas são solitárias, ou pessoas ricas são infelizes, tá vendo? Pessoas ricas são infelizes. Lembra do mito que eu falei? Dinheiro não traz felicidade, uma coisa bem ampla. Às vezes você ouviu isso aí, seu pai e sua mãe conversando na sua infância, e fala, não, dinheiro não importa, dinheiro não traz felicidade. E você, quando criança, não tinha discernimento, entra lá para você no seu subconsciente e fica registrado no seu subconsciente, no seu piloto automático, por exemplo, uma crença pessoal, que para você ser feliz você precisa ser pobre, então. E aí, tudo que você faz na vida fracassa. Às vezes você ganha uma quantia até razoável, mas gasta mais, vive devendo e não sabe por quê. Porque lá no seu subconsciente fica lá uma chavinha que quando você ganha uma quantia X, ou quando você chega perto de ter esse sucesso financeiro, a travinha aciona no seu subconsciente e fala, olha, cuidado que você vai ser infeliz, vamos jogar dinheiro fora, vamos abortar, vamos sabotar esse projeto, porque senão você vai ser infeliz. Então é mais ou menos isso. Como eu falei para vocês, o subconsciente nosso, ele não é racional como nós aqui. Então nós temos que buscar a coisa de forma mais profunda, tá? Então são alguns exemplos aqui, né, que eu trouxe. Eu associo riqueza à infelicidade, tá? São as crenças de associação muito comuns, tá? Às vezes você assistindo a novela na sua infância com a sua mãe, você viu lá na televisão, na novela, a televisão é uma máquina de criar crenças, que uma pessoa que era rica e era super infeliz, né? Então tem uma série de situações que vão gravando no nosso subconsciente. Pessoas, se eu ficar rico, ou se eu tiver muito dinheiro, eu serei morto, ou serei morta, porque lá na sua infância registrou no seu subconsciente. Lembra das 3 formas de nós registrarmos crenças que eu trouxe? As 2 que são muito faladas, tá? Que é a primeira por situação traumática, a segunda por repetição, e a terceira que eu trago, que eu acredito que vocês nunca tenham ouvido, que é a crença por autoridade, tá? E aí vocês ouviram falar, ó, você viu? A pessoa matou a mãe lá, ou matou o marido por causa do seguro, contando aquelas histórias trágicas, né? Matou por causa do seguro de vida, ou, tá vendo? Recebeu uma herança e morreu. Então tudo isso aí fica registrado no subconsciente da forma, de acordo com o seu discernimento no momento onde você recebe essa informação. Então, se você recebe essa informação com 2 anos de idade, ela vai entrar com o discernimento que você tem com 2 anos de idade, tá? Não com o discernimento que você tem agora. Então, por isso que detectar isso aí, como a gente fala, é fazer uma faxina realmente no nosso ser como um todo. A gente fala no subconsciente, mas é no nosso ser como um todo, que a gente melhora em tudo, né?
E quanto mais a gente vai fazendo essa limpeza, tem uma outra pergunta que eu já vou aproveitar o gancho e emendá-la, né? Por exemplo, quanto tempo eu preciso fazer esse processo? É uma pergunta muito comum, tá? Por quanto tempo eu preciso fazer esse processo? E eu respondo, depende, por quanto tempo você quer melhorar a sua vida? Né? É como eu exemplifico muito com a academia. Você vai à academia, passa um dia inteiro lá dentro, depois não volta mais, talvez não adiantou nada, né? Com certeza não adiantou nada. Porém, quanto mais você vai praticando, lembra do exemplo da ginástica que eu dei, do malabares, a pessoa que está fazendo malabarismo, do artista, como é simples para eles fazerem aquilo lá, mas eles praticam diariamente, então fica simples, fica automático, né? Eles fazem até de olho fechado, com maior tranquilidade, e a manifestação é a mesma coisa. Por quê? Quando nós vamos nos limpando, como eu dei o exemplo da casa, nós somos como se fosse uma casa que a gente passou a vida inteira juntando lixo dentro dessa casa, que são as crenças bloqueadoras, como nós passamos a ver aqui. Aí agora nós resolvemos limpar essa casa. Imagina a sua casa cheia de lixo, que você passou anos juntando lixo dentro dessa casa. Talvez você demore um bom tempo para limpar essa casa, talvez, ou com certeza você vai precisar de ajuda, de mais pessoas para te ajudar. Porém, depois de um tempo, quando você deixou essa casa limpinha, tirou dos entulhos, limpou, lustrou, deixou ela limpinha, qual que é o trabalho que você vai ter depois? A manutenção, que é passar um paninho, é passar uma vassoura de vez em quando, então fica leve. Por isso que as manifestações no início demoram um tempo, requerem um trabalho, mas depois você começa a manifestar instantaneamente. Por quê? Porque esses entulhos, essa sujeira, esse grosso você já tirou, você só vai dando a manutenção e aí tudo vai ficando mais fácil. As manifestações vão fluindo cada vez mais fácil, cada vez mais rápido, porque você não tem esse tanto de entulho para limpar. Tá? Então por isso que, como a gente fala, isso aqui é um processo. Tem fim? Não. Porém, enquanto a gente começa a ver o resultado, nem nós queremos que tenha fim. Tá? Então vamos lá, dando sequência aqui. A quarta, mais uma pergunta aqui, né? Isso é muito importante. Eu acabei de falar das crenças de autoridade. E vamos só lembrar um pouquinho das crenças de autoridade, que é um ponto muito importante, que ninguém fala disso, tá? Foi uma questão também que nós analisamos, aprofundamos e desenvolvemos esse sentido aí das crenças de autoridade. O que é a crença de autoridade? Não existe as crenças que a gente cria por repetição, vai repetindo, e a gente acaba absorvendo aquilo ali. A crença por autoridade, ela é tão forte que ela não precisa de repetição, tá? É aquele exemplo que eu dou. Na sua infância, seu pai fala uma coisa para você, aquilo entra e grava. Por quê? Porque os pais geralmente são as maiores autoridades que nós temos na nossa infância, tá? Então, com o maior amor do mundo, eles às vezes nos passam crenças bloqueadoras. Eu também dei exemplo na live de ontem. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha lá, principalmente quem for pai, mãe, ou que estiver pensando nisso aí, auxilia muito na formação aí dessa sua preciosidade, né, que são os filhos. Tá bom? E aí tem uma outra pergunta que eu coloquei ela aqui também, junto com essa, né? Então ela pergunta aqui, ó: crenças de autoridade são criadas só na infância? Eu falei ontem também na live que essas crenças que nós criamos, seja por situações traumáticas, seja por repetição, ou seja por autoridade, nós começamos a criá-las desde a nossa gestação até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, nós estamos criando crenças. Por isso que é importante nós tomarmos consciência disso aí, tá? Para ficarmos mais atentos. É aquela frase bíblica, orai e vigiai, né? Então, a gente tem que ficar se vigiando, se auto-vigiando o tempo todo, tá? Esses dias, inclusive, quase que eu caí numa armadilha. Depois essa faz parte de uma manifestação minha que eu posso futuramente
futuro breve, numa outra oportunidade, compartilhar e mostrar, trazer para vocês aqui o quanto é importante nós estarmos sempre atentos para não cair nessas armadilhas, tá? Então, respondendo a pergunta, crenças são criadas só na infância? Não. Na infância, desde a nossa gestação até os dias de hoje. Nós criamos mais crenças na nossa infância porque nós não temos crenças bloqueadoras, porque nós não temos discernimento, como eu falei. Então a crença entra do jeito que ela foi passada. E aí a outra pergunta que emenda nessa aqui, que eu coloquei junto, é que outra pessoa perguntou: as crenças por autoridade são criadas só pelos nossos pais? Como eu falei, na infância, principalmente pelos nossos pais, tá? Mas elas não são criadas só pelos nossos pais e nem só na infância. Bom, a crença por autoridade, como eu falei, ela é criada, ela não precisa de repetição, ela não precisa de situação traumática, ela precisa apenas de ter alguém a qual você tem como uma autoridade, tá? Por isso que nós, nessa posição aqui, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu falei no início, que tudo que eu passo, tudo que eu compartilho, primeira coisa, eu peço para vocês, antes de acreditarem em mim, reflitam e analisem, tá? Examinem tudo que eu disse. Segundo, tudo que eu compartilho são coisas que eu estudei, pratiquei e principalmente acompanhei os resultados. Ou tive resultados pessoais ou acompanhei o resultado em outras pessoas, tá? Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Se você vai no médico, por exemplo, tá bom? E aí você chega no médico, você está com um problema, determinado problema, chegou no médico, o médico olha para você, receita, escreve lá qualquer coisa na receita. O que você faz? Você pega a receita, na maior parte das vezes você nem lê o que está na receita, você não sabe nem o que é. Só está lá, tomar tantas vezes por dia. Você vai na farmácia, compra aquilo ali, tá? Nunca lê a bula, tá bom? Às vezes tem ali uma indicação e o resto da bula é todo de contraindicação e você toma. Se o médico, tá? Lógico que ele não vai fazer isso, porque inclusive é uma classe que eu tenho uma profunda admiração e respeito, né? Eu estou dando aqui só um exemplo para vocês entenderem o quanto a crença por autoridade ela é poderosa. Se você chega no médico com problema de saúde e ele te receita um veneno, você vai lá, compra e toma esse veneno, tá? Por quê? Porque ele é uma autoridade, você acredita nele. Tá? E isso acontece em várias áreas, em vários setores da vida. Então a gente tem que passar a refletir mais, a analisar mais e a examinar mais. Então eu dei esse exemplo aqui só para deixar claro que as crenças são constituídas, respondendo a pergunta, as crenças são constituídas da nossa gestação até os dias de hoje. As crenças por autoridade, que foi a pergunta específica, elas não são nos passadas somente pelos nossos pais, tá? Principalmente pelos nossos pais na infância, mas não somente pelos nossos pais, tá? Então é importante a gente analisar bem. Então vamos lá. Quinta pergunta: como mudar as nossas crenças? Muito importante, né? Como mudar as nossas crenças? Então vamos lá. Existem várias formas de nós mudarmos as nossas crenças, né? Principalmente nesse contexto da manifestação, que é mudar as crenças de bloqueadoras para crenças libertadoras, que vão nos possibilitar nos tornarmos, né, manifestadores da nossa própria vida, tá? Donos da nossa própria vida. Então, por exemplo, a forma mais usual, eu acredito que, pelo menos hoje, né, uma das formas mais eficazes de nós abordarmos essa questão das mudanças de crença é o processo terapêutico, né, de preferência com alguém que tenha uma experiência nessa área, tá? E alguém que você tenha, né, referência, afinidade, tá?
Então, processo terapêutico. E falando em processo, agora nesse caso aqui, onde nós estamos discutindo uma forma mais prática e mais pessoal, uma das formas que eu até trabalho na questão da autoterapia é a mudança da nossa comunicação, que foi um dos tópicos, o tópico principal que nós abordamos na live de ontem, tá? Então, mudar a nossa comunicação. Comunicação com quem? A principal comunicação que nós temos que mudar é a comunicação com nós mesmos, tá? Como eu falei em algum momento, em alguma das duas lives, nós somos formados, a nossa constituição, a nossa formação, a nossa constituição psicológica, ela é formada de uma forma muito negativa. Existem estudos aí que já mostram o quanto nós somos formados de forma negativa. Isso aí vem do início da existência do homem aqui, o qual nós carregamos muito disso aí, e até na nossa própria educação. Então nós somos muito negativos, tá? Então eu vou dar uma dica aqui, uma pequena dica aqui para a gente iniciar essa mudança dessa comunicação, dessa autocomunicação, tá? Que é você colocar tudo que você quiser no afirmativo, tá? Isso muda totalmente os seus padrões, novas conexões cerebrais, novos padrões mentais, muda tudo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos imaginar que você está mais preocupado ou preocupada com o corpo. Então, é muito comum a pessoa falar: eu não quero engordar, tá? Ao invés disso, você vai falar: eu quero ser magra, ou eu quero ser magro, tá? Falando da situação financeira que a gente estava abordando lá atrás, né? Eu não quero ser pobre, eu quero ser rico, eu quero ter abundância financeira, tá? Colocar no afirmativo, tá? Até mesmo porque a nossa comunicação, quando nós nos comunicamos, o que acontece? Nós criamos uma imagem mental, tá? Que é o que reforça essas conexões, que reforça a nossa memória. Então essa imagem mental, a palavra não, ela não tem uma representação de imagem, tá? Por exemplo, se eu falar para você: pensa numa vaca, você pensou numa vaca, tá? Pensa numa árvore, você pensou numa árvore. Pensa numa cadeira, você pensou numa cadeira, mesmo não querendo pensar, você pensou numa cadeira. Agora, se eu falar para você: pense no não, houve um vácuo. Não tem uma imagem, tá? Ele tem as letras, não existe uma imagem que represente ele, não existe um movimento, tá? Então, quando nós colocamos, nós passamos essa comunicação para o positivo, isso muda todos os nossos padrões, muda muito, tá? Então a gente já começa a melhorar o nosso ser com esses pequenos detalhes dessas mudanças na nossa comunicação. Tem algumas palavras também que a gente procura retirar do nosso vocabulário, tá? Por exemplo, uma delas que quem faz curso conosco sabe muito bem, inclusive eu pego muito no pé, que é a palavra tentar, tá? Todas as vezes que você fala eu vou tentar fazer algo, você já está abortando, já está se auto-sabotando, tá? O tentar é um não disfarçado, é um não vou fazer disfarçado, tá? O exemplo que eu dou é o seguinte: você encontra uma pessoa que você não vê há um tempo, e aí lá, tudo bem, aí você fala para não, eu vou estar lá em casa essa semana, passa lá amanhã à noite lá em casa pra gente bater um papo e tal. Aí a pessoa pega e fala para você: eu vou tentar, pode deixar que eu vou tentar passar lá. Não precisa nem esperar essa pessoa, tá? Eu garanto para você que todas as vezes que a pessoa falou que ia tentar passar na sua casa, ela não passou, ou que ia tentar ir em algum lugar, ela não foi, tá? Então tentar é uma das palavras que a gente tem que cortar. E aí, com pequenos detalhes, tá? Com pequenas alterações, a gente tem grandes resultados. A gente tem grandes transformações
com pequenas alterações. É o exemplo que eu dou. Um avião, se ele decola do aeroporto de São Paulo com destino a Paris, por exemplo, e ele muda a programação dele em 1 grau, tá? De São Paulo até ele passar por outro estado, não fez diferença quase nenhuma. Porém, no destino final, ele vai aterrissar em outra cidade, ou talvez até em outro país, com essa pequena alteração de 1 grau. Então, são pequenas alterações constantes que trazem uma grande diferença, principalmente nesse tópico que nós estamos abordando agora, que é a manifestação. Então, uma das formas de nós mudarmos as nossas crenças, né, como eu falei, respondendo aqui, tem várias formas, existem várias formas. Aí depende do que você quiser. Terapia, autoterapia, mudança na comunicação e principalmente atitude, né? Ações, mudança de ações, tá? Antes, né, até hoje, muitas pessoas, principalmente na área psicológica, elas têm o conceito de que pensamento muda sentimento, que muda ação, o que não deixa de ser verdade, tá? Porém, tem um dos grandes pais da psicologia moderna, considerado um dos pais da psicologia moderna, William James, foi um dos grandes nomes da psicologia americana, se não o maior nome. Ele trouxe o conceito que o contrário também funciona. Você muda as suas ações, que muda o seu sentimento, que muda o pensamento. Por isso que no nosso processo, quem tem feito o processo terapêutico conosco, tem visto, né, tem ouvido muito eu falar, né, que a sessão nossa, ela não é só o período que a gente passa ali na sala, no consultório. Ela é também o que é feito fora dali. Então a gente passa as atividades, a gente passa essa mudança de atividade, de ação, né? As ações a serem feitas, e isso tem potencializado muito o processo. Bom, então espero que esteja respondida também essa pergunta. E aí na sequência aqui vem uma muito interessante. A pessoa, ela pergunta dessa forma, né? Eu até achei interessante quando eu vi essa pergunta lá na caixinha de perguntas, né? Eu não tenho condições de fazer terapia. Eu transcrevi aqui do jeito que ela mandou. Eu não tenho condições de fazer terapia. Só mudar a comunicação resolve as crenças? Bom, resolve, tá? E a primeira dica que eu dou para você é já mudar a comunicação em cima dessa pergunta que você fez, tá? Olha o que ela fala: eu não tenho condições, né, de fazer terapia. Então ela já está se colocando, não sei se essa não ter condições é por falta de tempo, é por questões financeiras, é por questões, ou qualquer outra questão, eu não sei qual que é. Porém ela já está se limitando a essa falta de condição. Tá? Então, uma pergunta dessa a gente pode colocar ela de uma forma mais leve para nós, para o nosso subconsciente. Por exemplo, a minha prioridade agora não é fazer terapia. Eu posso trabalhar só a comunicação? Ou não me agrada fazer terapia, tá? Mas o não ter condição te limita muito, principalmente se essa falta de condição for por uma questão financeira, tá? Então mudar esse tipo de comunicação é fundamental em todas as situações. Então a gente já começa daí, tá? Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Então só trabalhando a mudança de comunicação eu modifico as minhas crenças? Vamos imaginar uma situação. Você pega um balde com água, uma água suja, e aí você pega esse balde e coloca debaixo de uma torneira e abre a torneira e deixa a água limpa cair dentro desse balde. O que vai acontecer? A água limpa vai caindo, vai tirando a água suja, vai tirando a água suja, vai tirando a água suja. Com o tempo, vai ter renovado aquela água e vai ter uma água limpa dentro daquele balde. Tá? Ou você pode pegar essa água suja, jogar fora e colocar água limpa direto no balde.
Então, vai depender da sua paciência. O processo de comunicação, só com a comunicação, ele demanda mais tempo. Resolve? Sim. A resposta, se fosse uma resposta direta, sim. Porém, você tem que estar consciente que é um processo, você vai se pegar escorregando na comunicação negativa e você vai ter que estar corrigindo, demanda mais tempo. Se você potencializa, inclui também um processo terapêutico direcionado para essas questões de remoção e substituição de crenças, somado à questão da mudança da comunicação, da melhora da comunicação, com certeza é como você pegar a água suja do balde, jogar fora e encher com água limpa. É muito mais rápido, tá? Porém, resolve-se sim, só que você vai ter que ter mais paciência e mais empenho. Bom? Agora vem uma pergunta aqui que é clássica. Essa aqui eu acharia até estranho se não houvesse essa pergunta nessa live nossa, nesse processo nosso, né? Que é o seguinte, é a pergunta que a gente mais ouve, talvez seja a pergunta que a gente mais ouve em todo esse processo. Quanto tempo se leva para fazer uma manifestação ou para desenvolver a manifestação, né? E a resposta é, como eu dei no início, todos estão aptos a desenvolver essa habilidade de manifestar e de realizar as suas manifestações, tá? Agora, o tempo é muito relativo, tá? Por quê? Porque depende muito de você. O quanto você vai se dedicar a isso, o quanto você vai se entregar a isso, tá? O quão eficaz é o método que você está usando para isso. Então, todo esse contexto é importante para que a manifestação seja mais rápida ou mais lenta, ou, em alguns casos, nem aconteça, tá? O exemplo que eu dou muito interessante é o seguinte: se você é a mesma coisa de você me perguntar, quanto tempo eu gasto de viagem para ir daqui? Nós estamos em Goiânia, nós estamos transmitindo essa live de Goiânia. Quanto tempo eu gasto de viagem daqui de Goiânia até o Recife, por exemplo, que está aí a, 2.000 quilômetros, eu acredito, mais ou menos, 2.000 quilômetros de distância daqui. Eu falo para ela, depende. Se você vai de avião, você gasta 2 horas no voo direto, tá? Se você vai de carro, você vai gastar, acho que um dia e meio, mais ou menos. Depende, se parar para dormir, se não parar. De ônibus, eu não sei quanto. De moto, eu não sei quanto. De bicicleta, vai demorar sei lá quanto tempo. A pé, mais tempo ainda e talvez você nem chegue. Então depende de como você vai fazer, né? O que você vai unir, como você vai potencializar isso aí. É como eu falei, se você pega um avião, voo direto, rapidinho você está lá. Agora, se você vai de bicicleta, vai demorar muito mais tempo, tá? Então isso é muito relativo, depende muito. Bom? E aqui eu vou trazer a última pergunta da noite de hoje, tá? Que foi uma pergunta, inclusive essa aqui eu posso falar de quem a fez, né? Que foi a Michelle. A Michelle, ela postou lá no feed, postou aberto, então por isso que nós estamos trazendo aqui a pergunta, inclusive está lá, tá? Ô Marcão, grande abraço para você, que bom vê-lo aqui, saudade de você também. Você é um exemplo de sucesso para nós, Marcão. Seja bem-vindo sempre. Então ela pergunta, até eu acabei de falar de sucesso, e a pergunta da Michelle é justamente a respeito disso, né? Ela tinha nos perguntado na live ontem e aí ela reforçou a pergunta, né? O que nos leva a ter medo do sucesso? Primeira coisa, tá, Michelle? E a todas as pessoas, tanto para isso, tá? Tanto para essa questão dela, quanto para qualquer outra questão que a pessoa trouxer, sempre fique com o pé atrás de quem trouxer uma receita de bolo,
Tá? O que é isso? É uma coisa que eu tenho batido muito, tá, no processo terapêutico, são as receitas de bolo. A pessoa ela tem medo de sucesso é porque ela tem um problema X. Tá? Por que ela tem um problema? Porque eu li no livro tal, e esse livro tal foi copiado, tá, de uma técnica tal, que é copiado de outra coisa. As pessoas vêm copiando coisas há anos e não param para analisar, tá? Elas não evoluem no processo, elas não reteorizam o que já está teorizado. É algo que valia há 200 anos atrás, hoje o contexto é totalmente diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Coisas, tá? Fórmulas, como eu falei, receitas de bolo que foram escritas há 200 anos atrás, como quando a mentalidade da população era totalmente diferente, não vale para nós hoje. Tá? É totalmente diferente. Então quem tem feito curso conosco tem acompanhado, é o que eu falo. Fala, gente, quem vem fazer curso conosco, primeira coisa, tem que entender que o terapeuta não pode ter preguiça. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá? E ele vai fazer um trabalho pessoal, de acordo com cada um que está ali com ele, tá? Ele não vai trazer receita de bolo. Se tiverem 10 pessoas com a mesma questão, pode ser que as 10 raízes sejam diferentes. E ele vai ter que trabalhar individualmente com cada uma. Requer mais trabalho, requer mais habilidade, requer mais entrega do terapeuta, requer mais conhecimento principalmente e com certeza mais prática, tá? Então por isso que eu reforço que a prática é muito interessante. Então nesse caso aqui, como eu falei, existem várias. Para não deixar a resposta muito fechada, muito vaga, primeira coisa, Michele, a gente tem que entender o que é o sucesso, porque para cada um o sucesso é uma coisa. Cada pessoa tem um referencial de sucesso, tá? Então, primeiro tem que saber o que é o seu referencial de sucesso, tá? E depois, dentro do processo, você vai descobrir o que esse referencial pode trazer de negativo para você, tá bom? Por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo fictício aqui, às vezes para você ter sucesso é ter muito dinheiro, tá? Aí o que você vai buscar? Crenças bloqueadoras que podem estar relacionadas com o dinheiro. Lembra daquelas que eu citei anteriormente? É só você voltar aí e olhar, porque você vai ter uma noção. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu serei infeliz. Então você não tem medo do sucesso, você tem medo de ser infeliz. É algo muito mais profundo, tá? Aí a prosperidade, trouxe aí, tá? Gratidão, é o que eu estou falando, parece que eu intuí. A gente tem esse hábito da intuição, entende? Então, aí você tem que analisar primeiro o que representa essa prosperidade. Na sua infância, quem era a referência para você? Isso não precisa responder aqui não, isso é um processo que você vai ter que entrar em você vai ter que estar no estado propício para isso, tá? Porque a resposta que você me der agora é uma resposta, vai ser uma resposta racional e superficial, e nós temos que buscar algo profundo. Tá vendo aí, Michele? Não precisa a gente aprofundar muito para saber. Como eu falo aqui, a gente, conforme a gente vai praticando, esse processo intuitivo, ele vai ficando automático. Então, às vezes a pessoa traz algo aqui pra gente e a gente intuitivamente já entra no processo e já vai na raiz. Lembra do caso que eu falei ontem para vocês, que num curso, você estava na live, né, especificamente, que eu falei que a gente estava num curso e uma das pessoas levantou uma questão que ela tinha dificuldade profissional e era uma excelente profissional com ótimo relacionamento, uma inteligência social muito grande, mas nunca prosperava, nunca dava certo as coisas. E com uma pergunta para ela, somada a esse processo intuitivo, nós chegamos naquela questão que está na live de ontem. Se vocês quiserem dar uma consultada lá, vocês vão ver que é muito interessante, tá? Então, é justamente isso, Michele, só para você entender. Então, o sucesso, o medo do sucesso
é o que a gente chama de crença de superfície, tá? Se você chegar em se você for fazer um trabalho com uma pessoa que às vezes não tem muita prática, muita experiência nessas questões, ela vai trabalhar em cima do sucesso. Só que o sucesso é superfície, tá? É o que a gente chama de band-aid. O exemplo que eu dou dessas crenças de superfície é o seguinte: você tem uma plantação, tá certo? E aí tem ervas daninhas na plantação que vão prejudicar a sua plantação. Aí você vai lá e poda ela, corta as folhas e os galhos. Uma semana depois você vai lá, ela cresceu de novo, cresceu mais forte ainda, correto? Você só vai solucionar isso se você arrancar a raiz, tá? Aí você soluciona essa questão que pode te atrapalhar. Nessa questão, se a gente ficar na superfície, que é o sucesso, que é o que você trouxe, nós vamos estar apenas cortando as folhas e os galhos dessa erva daninha. Você vê aí que nós já chegamos, mesmo sem estar fazendo um processo terapêutico mais profundo aqui, nós já chegamos aqui intuitivamente numa questão aí que vai puxar uma cordinha e provavelmente ainda vai mais longe nesse tema aí, tá? Então, com certeza já chegamos aí que a sua questão do sucesso, ela está relacionada ao sofrimento, a alguma situação que houve lá atrás e que precisa ser solucionada. Solucionou lá atrás, soluciona aqui na frente, tá? Então é basicamente isso. Não era nem para a gente chegar nesse ponto, mas que bom que nós avançamos mais. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz. Como eu falei, conhecimento só tem valor quando compartilhado, tá? Então isso aqui para nós, quando nós nos propusemos a estar aqui, tá? Destinando esse tempo, compartilhando com vocês, tanto energia quanto o conhecimento, primeiramente por gratidão por tudo que tem acontecido na nossa vida. Na verdade, nós não estamos dando nada, nós estamos retribuindo o que nós já estamos conseguindo. Bom, então, gente, nós estamos aí chegando ao fim dessa nossa noite, tá? De esclarecimentos. Espero que tenha sido muito positiva, que tenhamos conseguido, né, esclarecer aí da melhor forma possível a dúvida de vocês. Nós retornaremos na próxima semana com a Lívia, já avançando um pouquinho mais aí nesse processo. Ela sugeriu, né, muito sabiamente, para avançarmos um pouquinho mais, talvez trazermos até algumas práticas, tá? Então estão todos convidados. Nós vamos estar divulgando aqui com antecedência, o horário sempre esse das 19h30, tá? E gratidão mesmo do fundo do coração por todas as pessoas que estiveram aqui conosco ao vivo e também as pessoas que vão posteriormente assistir, tá? E qualquer coisa, estamos aí à disposição, porque isso aqui para nós é, acima de tudo, uma missão, um propósito de vida, que é auxiliar as pessoas da melhor e mais elevada maneira a materializarem os seus sonhos, através de técnicas terapêuticas e de muita energia positiva. Gratidão.